Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O presidente Lula decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Congresso sobre o imposto sobre operações financeiras, colocando com maior intensidade o judiciário na disputa de poder entre o Executivo e o Legislativo. O governo federal entrou com uma ação no STF para tentar restabelecer os efeitos dos decretos presidenciais que elevaram as alíquotas do IOF. A decisão de acionar o STF partiu diretamente do presidente Lula após parecer técnico da AGU. Os decretos editados no primeiro semestre foram derrubados pelo Congresso Nacional na semana passada, representando uma das maiores derrotas legislativas do governo no atual mandato. A elevação do IOF fazia parte do plano da equipe econômica para reduzir o déficit nas contas públicas. Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, a medida foi adotada após um amplo estudo técnico e jurídico que envolveu análises da própria AGU e do Ministério da Fazenda. De acordo com Messias, o decreto presidencial foi emitido com base na competência constitucional do Executivo e, portanto, não poderia ter sido suspenso por iniciativa do Legislativo. O pedido apresentado ao Supremo tem caráter de ação declaratória de constitucionalidade. A intenção do governo é obter um reconhecimento formal de que o decreto presidencial está em conformidade com a Constituição e que, portanto, seus efeitos devem ser restabelecidos. Messias argumenta que a jurisprudência do STF é clara ao afirmar que o Congresso Nacional só pode sustar atos do Poder Executivo em situações excepcionais quando houver flagrante inconstitucionalidade. Para a AGU, esse não foi o caso. O advogado-geral enfatizou que o decreto em questão respeita os limites legais e constitucionais e, por isso, deveria continuar válido. A ação protocolada pela AGU sustenta que a suspensão do decreto trouxe insegurança jurídica ao sistema tributário, especialmente porque o decreto teve efeitos práticos durante o mês de junho. Nesse período, houve arrecadação com base nas novas alíquotas, o que, segundo o governo, gerou relações tributárias válidas que agora estão em risco. Ainda segundo Messias, além do prejuízo jurídico, há um impacto direto nas políticas econômicas e fiscal do governo. A derrubada do decreto compromete a previsibilidade e estabilidade das medidas voltadas ao equilíbrio das contas públicas, o que, segundo ele, representa um risco aos interesses da Fazenda Nacional. A ação agora será encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, que já é relator de outros 2 processos sobre o tema. Uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSOL contra a decisão do Congresso e uma ação do PL que questiona a constitucionalidade do próprio aumento do IOF. O desfecho no Supremo terá impacto direto sobre a estratégia fiscal do governo federal. De um lado, a equipe econômica defende que o aumento do IOF é necessário para compensar perdas de receita e evitar cortes mais profundos no orçamento. De outro, o Congresso alegou que a elevação do imposto geraria mais custos para o setor produtivo e para os consumidores, além de ter sido adotada sem o devido diálogo com o Legislativo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a equipe econômica apresentaram ao Congresso Nacional uma nova proposta de corte aos benefícios fiscais. Será uma alternativa para compensar a perda de receita com o fim do aumento do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo trabalha com uma estimativa de arrecadação adicional de 15 bilhões de reais por ano com o corte de gastos tributários, mas reconheceu que a meta inicial, que previa impacto de até 40 bilhões de reais, foi reduzida diante da resistência do Congresso em incluir benefícios fiscais de natureza constitucional, como o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus. O ministro da Fazenda ressaltou que, além do corte nos benefícios, o cumprimento da meta fiscal depende da manutenção do decreto que reajusta o IOF, atualmente sob contestação após sua revogação pelo Congresso. De acordo com ele, a proposta do governo deve reduzir a renúncia fiscal de modo gradual. A equipe econômica irá apresentar ao Congresso Nacional uma nova proposta de corte aos benefícios fiscais. O conjunto de medidas deve ser encaminhado aos congressistas após o recesso parlamentar. Nós vamos fazer uma proposta para o Congresso depois do recesso, com base nas conversas que foram mantidas com os líderes naquele domingo. Como provavelmente não vai ser uma emenda constitucional, porque eles pediram para preservar os benefícios constitucionais. Nós estamos elaborando uma peça preservando esses setores. Os que têm proteção constitucional
o Super Simples e a cesta básica. A tendência é que o corte nos gastos tributários seja feito por meio de um projeto de lei que já tramita na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados deve pautar em regime de urgência um projeto de lei que revisa benefícios fiscais. A proposta aparece como uma alternativa do Congresso para compensar a perda de receita com o fim do aumento do imposto sobre operações financeiras, em meio ao impasse entre o Palácio do Planalto e o Legislativo. Porque é uma decisão jurídica. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com economia, tem a ver com Estado de Direito, com a Constituição. Então, o Messias, desde sexta-feira, está debruçado sobre o tema a pedido do presidente da República e ele provavelmente chegou a uma conclusão. Após o governo ingressar no Supremo Tribunal Federal com uma ação para tentar anular a decisão do Congresso que derrubou a alta do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o questionamento será feito pela Advocacia Geral da União, de acordo com os auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Considerando que a ação declaratória de constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a rigidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto, ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. Sem uma alternativa negociada para compensar a derrubada do decreto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, avisou reservadamente ao governo que não aceitaria a judicialização do caso. Apesar da decisão pelo embate, aliados do presidente Lula dizem que a medida não inviabiliza o debate político e que será necessário separar as duas esferas, política e jurídica. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha um bom começo de dia e até mais!